Estou aqui novamente fazendo um vídeo em resposta a algumas coisas que Nando Moura disse. Muitas pessoas recomendam que eu não dê audiência para ele, que eu não mencione o nome dele ou coisa similar. E sinceramente eu tô pouco me lixando para isso. Ele já tem uma audiência grande, muito maior do que a minha, e não sou eu que estou dando audiência para ele. E eu tô aqui novamente fazendo um vídeo resposta para ele, porque isso é intelectualmente divertido. Ele fala muita coisa com a qual não concordo e na minha concepção tem muito furo na fala dele. Acho muito didático, envolvente e estimulante mostrar um argumento falho e trabalhar em cima disso. Então vamos a esse último vídeo que ele fez sobre Olavo de Carvalho. O título é literalmente assim: Como destruir Olavo de Carvalho? E aí eu já fico com a seguinte questão: destruir Olavo de Carvalho? Que história é essa? Ah, entendi. Nando Moura vai se defender novamente dizendo que isso é uma hipérbole, é uma força de expressão, mas que podemos utilizar muitos termos bastante agressivos, violentos e beligerantes para tentar transmitir as nossas ideias. Sim, Nando Moura, você já percebeu que essa sua agressividade seduz muitas pessoas e que isso é contagiante. Mas me desculpe dizer isso novamente. Isso que você faz não é bom para a racionalidade, não é bom para a compreensão das coisas e das interações humanas, meu querido. Aquele seu vídeo, por exemplo, em que você fala da Kéfera em Paris, convenhamos, é extremamente agressivo e histérico. Em menos de um minuto você grita e xinga descontroladamente a Kéfera. Você chama ela de vadia, de vagabunda, de que ela tem que fazer vídeo de como dar pela primeira vez, de como cagar na casa das amigas. É um nível de agressividade muito grande. Só faltou você dizer diretamente para que as pessoas peguem ela de pau na rua. Esse vídeo incita a violência e o ódio em relação a ela. Me desculpe, foi tosco, ridículo, patético e vergonhoso. Você tinha que ter vergonha de ter feito um vídeo daquele. Quem se empenha para destruir alguém, mesmo que o termo destruição seja aí somente uma força de expressão, quem se empenha nesse sentido já começou errado. Num Estado democrático de direito, quem se empenha dessa maneira, sinceramente, não é uma pessoa muito democrática, não. Mas vamos dar sequência aos seus argumentos nesse vídeo. Você, primeiramente, defende Olavo de Carvalho com base em algumas figuras de linguagem, tais como a hipérbole. Segundo a sua fala, ele se utilizaria de alguns termos em sentido figurado e que muitas pessoas simplesmente não estariam se dando conta disso e fazendo críticas literais ao texto dele. As pessoas então estariam confundindo sentido figurado e literal, conotação e denotação. Recomendo e estou colocando abaixo para vocês ouvintes que vocês assistam ao último vídeo do Omar Fadeiro, do canal Morgatório do Pássaro, no qual ele desconstrói essa defesa que Nando Moura faz em relação ao Olavo de Carvalho e naquela fala de Olavo de Carvalho em relação a Pepsi e os fetos abortados. Omar demonstra ali claramente que não há nenhuma hipérbole. Olavo de fato estava redondamente enganado e isso já foi diversas vezes demonstrado por vários colegas aqui na internet. Há inclusive alguns intelectuais partidários de uma série de concepções de Olavo de Carvalho, principalmente as concepções políticas. Um desses intelectuais é Adonai Santana, docente do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Paraná. Adonai reconhece que Olavo de Carvalho é um completo fiasco ao se expressar sobre uma série de questões do meio científico. Em um texto em seu blog, Adonai escreve assim: Olavo de Carvalho consegue combinar discursos brilhantes com outros escandalosamente absurdos. Em todo esse texto, Adonai Santana demonstra alguns disparates de Olavo de Carvalho em relação a uma série de princípios da física. Demonstra ponto a ponto, em detalhe, onde Olavo erra e como erra feio, como erra vergonhosamente. E olha que Adonai Santana está alinhado ideologicamente com Olavo de Carvalho, hein? Ele endossa uma série de posicionamentos políticos de Olavo de Carvalho, ele gosta de boa parte da obra de Olavo de Carvalho relativa aí à questão de comentários políticos. E Adonai Santana encerra seu artigo da seguinte maneira: é óbvio que o leitor deve aprender a filtrar qualquer informação que receba, seja de onde for. Isso não se aplica somente ao Olavo de Carvalho, mas a qualquer pessoa. No entanto, Olavo de Carvalho demonstra o persistente hábito de opinar sobre o que não demonstra conhecer. Ele faz isso quando discute sobre o aquecimento global, darwinismo e a história da ciência. Como filtrar ideias? Bem, não há um procedimento efetivo para isso, mas pensar e discutir com uma variedade grande de pessoas compromissadas com o conhecimento já ajuda. Outros dois que conseguem demonstrar claramente algumas das besteiras absurdas que Olavo disse são Pirula, cujo vídeo irritou muito o Olavo, e Eli Vieira, que faz um vídeo perfeito pegando um texto de Olavo de Carvalho sobre Charles Darwin. Tanto Eli quanto Pirula são biólogos e de formação sólida. Apresentam argumentos claros, muito bem embasados. Se você assistiu aos vídeos deles e é minimamente inteligente e continua com ódio, me desculpe, você é um fanático. Concordo com o Nando Moura quando ele diz que se queremos fazer algumas críticas ao Olavo, não devemos acreditar
que basta chamá-lo de astrólogo ou coisa similar. Porque isso é uma espécie de ad hominem, é uma espécie de ataque à pessoa e você não está simplesmente trabalhando os argumentos, mas está só atacando a pessoa. E isso é falacioso, isso não é argumento, isso é falácia. Isso está correto. Então, de fato, devemos concentrar nos argumentos, em cada um dos argumentos. E nisso, Nando Moura está corretíssimo, embora ele mesmo, infelizmente, deixe muito a desejar nesse aspecto em seus próprios vídeos. Posteriormente, Nando Moura afirma que para se refutar qualquer coisa que o Olavo de Carvalho tenha dito ou escrito, teríamos que ler praticamente toda a obra dele, assim como todas as referências das quais ele se utilizou. Isso é absurdo e falacioso. Ninguém precisa ler o que o Olavo de Carvalho escreveu sobre Aristóteles para falar das besteiras que ele falou em relação lá a pepsicolo, em relação a Newton, como a Adonai colocou, em relação a Darwin. Olavo não é expert em Darwin. Olavo não é expert da área de física newtoniana. Olavo não é biólogo, não é físico. Então, portanto, essa fala de Nando Moura é uma falácia de apelo à autoridade Olavo. Então, nesse caso, Olavo teria uma autoridade muito grande, a qual poderia somente ser refutada se nós tivéssemos absolutamente lido tudo o que ele escreveu e tudo o que ele já leu. Loucura! Nando Moura, você está endeusando Olavo de Carvalho. Você não consegue perceber que esse seu movimento é típico de um beato de uma seita? Que absurdo, vocês olavistas aceitam tudo que o Olavo fala. Se o Olavo falou, tá falado. Vocês engolem, vocês se derretem, se deleitam, têm orgasmos com cada expressão, com cada respiração de Olavo de Carvalho. Há um processo aí de uma espécie de enlouquecimento coletivo. E é muito triste, porque eu dizer isso somente piora as coisas, vocês vão ficar ainda com mais ódio de mim. Conhecimento, e mesmo conhecimento acadêmico, científico, é uma construção coletiva. Cada personagem nesse cenário contribui com um pequeno tijolinho para a construção do edifício enorme que é o conhecimento. E aqui nas redes sociais, se você está se refugiando em grupos de pessoas que pensam exatamente como você e não existe diversidade de opiniões, você está se emburrecendo. É importante ouvir quem pensa diferente da gente, é importante saber como funciona a ciência. Como eu já disse, ter contato com pessoas que pensam diferente da gente é inclusive saudável em termos psicológicos. E eu acho que pode sim prevenir alguns transtornos mentais que acometem nosso juízo de realidade. Depois que Nando Moura recomenda que a gente leia tudo que o Olavo leu e escreveu, ele ainda diz que temos que rezar para termos a mesma agilidade que o Olavo de Carvalho para não ser destruído por ele num debate. Mas rapaz, que raio de debate é esse? Isso não é debate, isso é combate. Me perdoem, Olavo montou uma seita e os olavistas estão em constante combate. Vocês não estão debatendo com ninguém, vocês não estão dialogando com ninguém. Posteriormente, Nando Moura disse assim: agora, se você achar que não tem condição de destruir a argumentação dele sem mentir, que tal que você aprenda com o Olavo de Carvalho? Aqui você acertou, Nando Moura. Porque a gente sempre tem algo a aprender com qualquer pessoa nessa vida. Qualquer pessoa nessa vida vai ter sempre algo para ensinar pra gente. Qualquer pessoa nessa vida sabe de alguma coisa que a gente não sabe. E isso não diz respeito somente ao Deus Olavo Todo-Poderoso de Carvalho. Eu, inclusive, já li alguns textos dele e achei muito bem escritos, muito belos. Ele domina muito bem tanto a arte da oratória quanto a retórica. Nessa questão da forma, do estilo, o cara é muito estiloso mesmo, o cara é brilhante. E houve também alguns textos e alguns vídeos onde eu gostei de alguns argumentos que ele utilizou e achei muito bem montados. Mas isso não torna o Olavo de Carvalho absolutamente imune ao erro, ao equívoco, à crítica, porque ele não é Deus, cara. Bom, meus amigos, é isso. Um abraço, obrigado e até a próxima.